Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto não me negaste isso e não me negaste o teu único filho. Amém, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia e no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Amém? Graças a Deus. Olha, Deus prometeu um filho a Abraão. Esse é o filho da promessa, é Isaque. E Deus depois fala com Abraão para sacrificar Isaque a ele. E Abraão então toma providência e vai. E Isaque ali amarrado pergunta: você está a lenha aqui, tá, o fogo, né, o cutelo, mas onde está o cordeiro, né, para o sacrifício? Aí fala assim: o cordeiro é você, né? E a hora que ele vai estender a mão, Deus fala com ele: não faça isso, não estenda a mão contra o filho da promessa, né? Quem tem promessa não morre, não pode morrer, não pode ser morto, não pode ser obstado na sua trajetória de unção, de caminhar com Deus. E Deus, Ele não quer matar você, Ele não quer matar os filhos da promessa, e Ele quer, pelo contrário, que você viva, mas não um estilo de vida medíocre, um estilo de vida temeroso, um estilo de vida acossado pelo medo, pela dúvida, pelas incapacidades. Não, Ele quer que você seja alguém que tenha o caráter de Deus, o caráter que produz frutos, e frutos com abundância, e que você seja um conquistador, não um conquistador acossado pela cobiça, pela avareza. Não, é que você produza frutos para o reino de Deus. E então o Senhor proveu o cordeiro, certo? Deus sempre provê o que você precisa, o que você necessita. Ele tem a provisão, Ele tem a satisfação das necessidades. Então Deus mesmo se deu em sacrifício a nós e por nós, que é Jesus Cristo. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos, para que enriquecêssemos em toda a graça e promessa de Deus. E porque Abraão aqui ele não titubeou, não vacilou,
em oferecer o seu melhor, Deus abençoou a ele e toda a sua descendência. Olha bem, todos que são da promessa, né? Ele diz aqui, disse: por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então, por Abraão ter obedecido a voz de Deus, ele foi abençoado e toda a sua descendência. Olha bem, quando somos abençoados por Deus, né? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, né? Nas regiões celestes, as bênçãos estão nas regiões celestes, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem acesso às regiões celestes para reivindicar ali as bênçãos, para tomar posse das bênçãos. E isso se faz com esforço, com confiança em Deus, com fé, né, nas promessas e nas palavras de Deus, buscando nas Escrituras o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, e tendo uma vida de intimidade com Deus, né, andar com Deus. Então, Deus sempre provê. Agora, Deus ele recusa a ter pessoas fracas e medrosas, porque Jesus disse: eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Quer dizer o quê? Que vocês terão oposição. Jesus falou, chamaram Beelzebul ao dono da casa, quem dirá aos seus domésticos, né? Perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Então, ele nos traz para uma situação de que há uma guerra invisível entre o que Deus deseja, entre os planos de Deus e os planos que Deus não quer, né? Todas as oposições. Então Deus, ele nos quer dar, não, um caráter forte para superar todo e qualquer problema. Ele não fala de nos deixar derrotados, nunca. Ele não admite derrota. Ele é o general de guerra invencível em todas as batalhas. Então, jamais podemos declarar derrota em toda e qualquer situação, por pior que pareça ser. Porque Ele sempre estará velando por nós, Ele sempre estará guerreando por nós, Ele sempre estará conduzindo nós, e Ele está olhando, e para que a gente venha superar os obstáculos da vida, as oposições, e Ele sempre nos garante a vitória quando nós persistimos nele, confiamos nele. Ele não nos trouxe e não nos chamou para sermos aí cabisbaixo, andar medrosos, né, lamentando, murmurando. Não, Ele nos chama para que a gente esteja de pé, glorificando, exaltando a Deus, adorando a Deus, porque é de Deus que vêm as vitórias. E Ele nos promete que Ele nos deu armas poderosas em Deus. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, para anular toda a altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Armas quer defensivas e quer ofensivas. Então, tendo uma vida, uma intimidade com Deus, nós vamos tomar posse desses tipos de armas, mas nós só vamos ter estas armas se nós confiarmos em Deus, se nós amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, né, de todo o nosso coração. O que é isso? Dedicando-se ao aprendizado de Deus, dedicando-se a uma vida em comunhão com Deus, uma vida com Deus, andando com Deus, vivendo com Deus,
está presente somente no culto, né? Ele está em nós, e Ele trabalha em nós, e Ele trabalha por nós, porque quanto mais você confia nele, tantas mais vitórias você terá. E não se fala, não há como se falar em vitórias se você não tiver obstáculos. É o obstáculo que te garante a vitória. É o obstáculo, é a oposição que vai levar você a praticar as armas, a usar as armas que o Senhor deu a você, que o Senhor garantiu a você. Em Jesus fala que nós somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo, quer dizer, na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E ele diz para não temermos a palavra de Deus. As Escrituras falam, não temas. E por diversas vezes, não temas, eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Então, ninguém ouvia falar de Davi. Davi era um anônimo lá no campo, cuidando de ovelhas. Quer dizer, o afazer mais baixo que tinha, cuidar de ovelhas no campo, né? Mas, e Davi recebe uma missão. Ele recebe uma missão do pai dele. Olha só, olha, Davi, vai lá no campo de batalha, lá que seus irmãos estão lá, há uma guerra com os filisteus, e leva lá queijos para os seus irmãos e para o capitão deles, né? Quer dizer, uma tarefa mínima, né? Uma tarefa pequena, levar queijos, era somente isso. E Jessé, então, nem ele cria, né, no que deu em Davi. Como as pessoas não dão crédito a você, seus irmãos não dão crédito a você, seus pais não dão crédito a você. Como Jessé deu essa pequena missão a Davi, mas nem sabia o que estava sendo preparado por Deus na vida de Davi e na vida do povo de Israel, porque através daquele que era um anônimo, um pequeno, né, um simples, Deus deu livramento a Israel, a uma nação inteira. Mas olha bem, né, Davi chega lá e ele vê um gigante afrontando. A Bíblia diz que ele tinha 2,99 metros, né, quase 3 metros de altura, estava afrontando ao exército de Israel. E Davi vê aquilo, e Davi então desperta dentro dele a semente de Deus que estava dentro dele. É isso que Deus quer, que sejamos despertados, para que nós sejamos usados por Deus, para que Deus venha ser glorificado através das nossas vidas. E Deus não quer medrosos, Deus não quer a quem abandona o campo da batalha, que vira as costas, que vai embora. Deus não quer aqueles que lamentam, que murmuram, não quer aqueles que celebram a derrota, né? E nem quer aqueles que confiam em si mesmos, que batem em seus peitos, falam que são poderosos, que são sábios, que são habilidosos. Não, Deus quer que venhamos a confiar nele. E Davi não confiou em si mesmo, né? Mas por confiar em Deus, Deus deu a ele confiança. Ele confiou em Deus e Deus deu a ele a confiança. Ele confiou em Deus e Deus deu a ele a intrepidez. E Deus o habilitou a usar as armas celestes. E ele usou as armas poderosas em Deus. E ele declarou com os seus lábios, que tiraria a cabeça do gigante,
que entregaria as carnes do gigante às bestas feras do campo. Olha bem, então a questão está em confiar em Deus. E para essa batalha que Deus nos chama, que Deus nos coloca nela, não há espaço para medrosos. Gideão, ao reunir um exército para guerrear, a primeira palavra de Deus fala para ele, né? Que falou para ele, se tiver medo, olha os que têm medo. Os que têm medo voltem, né? Os que têm medo voltem. E 22.000 homens armados voltaram. Quer dizer, o medo, né, é a falta de confiança em Deus, é a falta de que você não é escolhido e chamado por Deus, é a falta desse entendimento, né? A questão maior não está em tirar o povo da escravidão. A questão maior está em tirar a escravidão do coração das pessoas. E muitos que vêm para Deus ainda armazenam um caráter de escravo. Quer dizer, ficam aí choramingando a vida toda. Fica aí murmurando a vida toda. Não dão um passo adiante, porque não confiam na providência de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha bem, Davi só foi conhecido o dia que guerreou com o gigante. Ele só obteve vitória, né, quando guerreou com o gigante, quando matou o gigante. Né? Quantos tinham ali que poderiam entrar nesse reconhecimento? Tinha milhares de soldados ali, tinha homens ditos valentes ali, mas as pessoas podem ser valentes nas armas naturais, mas Deus quer que você seja valente nas armas espirituais, e estas armas, elas vão encontrar uma oposição, porque lemos essa passagem de Davi matando o gigante e pulamos de alegria. Davi, o menino, matou o gigante. Mas aqui Deus está nos ensinando de que nós seremos confrontados por gigantes. São oposições, são inclinações de caráter que tem que ser removido, que tem que ser sacrificado, porque não podemos vencer, ou ao menos obter vitórias rapidamente, permanentemente, se as nossas inclinações de personalidade frágeis não forem vencidas. Esse é o cordeiro que tem que ser sacrificado. O medo tem que ser sacrificado, as obras da carne têm que ser sacrificadas. É esse sacrifício que Deus pede. Ele não pede sacrifícios humanos, não. Ele pede um caráter conforme o caráter de Deus. Nós vemos Paulo diante das maiores oposições. Eu vi esses dias pessoas comemorando o dia de São Paulo, mas será que pararam para ver a vida de Paulo, o que aconteceu com Paulo? E muitos que vêm para Deus querem facilidades. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para trabalhar, Deus nos chama para guerrear, Deus nos chama para ficar recebendo de graças bênçãos que nós não podemos segurar. As pessoas recebem bênçãos, você entra aqui, você recebe bênção. Às vezes você nem se atina pelas bênçãos que você recebe, mas depois não pode segurar. A bênção tem que ser mantida. Davi não só derrotou o gigante, mas ele derrotou milhares de filisteus, e as mulheres andavam pelas ruas
cantando. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Não há uma só batalha na sua vida, não há uma só guerra, uma oposição. Nós encontraremos muitas, encontraremos perseguições, encontraremos oposições, humilhações, injúrias, encontraremos situações que nós temos que usar todas as armas espirituais para obter a vitória completa. E isso, então Deus nos chama como guerreiros espirituais, não? Guerreiros espirituais. E Ele fala para lançar fora o medo. Primeira coisa, o medo. Ou você confia em Deus ou você não confia. E se você confia em Deus, você sabe que Deus sempre vai cooperar com você. E se Ele te leva ao campo da batalha, não? Ali é para te promover, é para te experimentar o que está no seu coração. Seja servo. Primeira coisa, seja servo, aprenda a servir. Seja um servo, não? Diziam os antigos: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas volta e meia nos deparamos com pessoas de Deus que querem ser somente servidas, querem somente achar na palavra facilidades, e dão glórias a Deus com uma facilidade na boca, algo tremendo. Mas Deus nos chama para glorificar eles justamente na frente da batalha, na frente das oposições. Toda palavra contrária, uma palavra contrária que a pessoa recebe, vai choramingar, muitas vezes se levanta contra Deus, fala: como é que Deus permite isso? Não, meu irmão, Deus está te treinando a você ter um caráter forte, para que você não fique mirando na recompensa dos homens, mas para que você olhe para o Deus da recompensa, para o Deus que garante e honra você. Porque Deus honra aqueles que o honram. E como honraremos a Deus? Confiando nele e superando as oposições, as invejas. Isso é um cordeiro que tem que ser sacrificado. Ter inveja dos outros, ciúmes, isso tem que ser sacrificado. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para confiar em Deus. E Deus dá o melhor da terra para aqueles que nele creem. Você tem o melhor, você está garantido por Deus, você está guardado por Deus. Confia nisso. Para que invejar? Para que ter ciúmes? Deus não te criou para coisas pequenas. Ele te criou para derrotar gigantes e para receber premiações que os homens naturais não recebem, mas para te colocar em uma posição alta, uma alta posição. Mas para você glorificar você mesmo, não. Então, sacrifica a soberba, sacrifica hoje, em nome de Jesus, o orgulho, para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus te chama para que Ele seja glorificado em você. E quando você assume essas posições, você assume essas vitórias na sua vida, Deus é glorificado. Olha, meu filho, olha as batalhas que eu permiti chegassem a Ele, e Ele superou essas batalhas, porque Ele não confiou em si mesmo, Ele não confiou nos seus medos, nas suas angústias, nos seus choros. Ele confiou em mim, e Ele prosseguiu em mim diante de todas as oposições, diante de todas as batalhas, diante de todos os obstáculos. E quando Ele foi, o meu sinal seguiu a Ele, e eu operei sinais através da vida dele. Não vai pensar que por ser de Deus, alguém vai ficar estendendo um tapete para você passar. Isso é um ledo engano.
Um mundo de facilidade, de glamour, não, não, não. O nosso galardão está em ser vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Naamã, ele queria que Eliseu mandasse estender um tapete para ele chegar. Ele queria ser recebido com honras, mas Deus tratou o caráter dele. E fala para Eliseu, manda o seu moço, dá um recado para ele. E ele fica indignado, porque ele não entendeu o tratar de Deus. O tratar de Deus é que Naamã, onde ele chegava, um homem cheio de, com a sua farda, cheia de medalhas, era bem recebido em todo lugar que ia. Estendia o tapete, banda de música, colocava representantes do exército fazendo continência para ele e exibindo as armas para ele. Chegou um homem de grande envergadura, um herói de guerra, e ele exibia ali no seu peito as medalhas. Mas não é essa medalha que Deus quer colocar em você, não é esse tipo de medalha. É de você vencer as próprias inclinações, o seu próprio caráter torto, que não agrada a Deus e impede que você seja produtivo para Deus. As pessoas dão glória a Deus com muita facilidade com os lábios. Este povo me glorifica com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Só dão glórias nas facilidades. A irmã de Davi só foi tocar o pandeiro depois que atravessou o mar. Depois que atravessou o mar. Aí todo mundo é levita, todo mundo é pastor, todo mundo, né? É alguém. Mas Moisés estava lá, e a questão era tão terrível que Moisés clamava a Deus. Que ele vai para o povo, como, Senhor? Tem misericórdia, mas com os olhos fitos em Deus. Você só vai vencer se os seus olhos estiverem fitos em Deus. Você vai superar todas as humilhações. Quer mais humilhação que Jesus teve? Quer mais? Então, Naamã ali procurando honrarias, e ele recebe um menino, um rapazote, falando para ele: lava-te 7 vezes no Jordão. Quer dizer, desce do seu cavalo, tira essas medalhas, que isso aí não vale nada, isso aí não vai curar a sua lepra. Desce do seu cavalo, desce do seu orgulho, desce da sua soberba, desce da sua altivez, desce da sua autossuficiência, desce a barranca do rei, tira essas vestimentas reais, exibe a sua lepra e reconhece que você precisa de Deus, mas que Deus garante você, e que Deus hoje tem cura para você. Deus tem cura para você. Aleluia. Ele desce a barranca do rio e pisa na lama, no barro. Quem era Naamã para ficar pisando no barro? De jeito nenhum. Mas Deus permite situações, que vêm contra você, gigantes para você, e você deve olhar para o Senhor e não para a sua capacidade que você acha que você pode ter. O Jessé, Davi aqui, ele só vai servir para levar queijo para os seus irmãos, mas para Deus, não, esse é o meu herói, eu vou fazer dele um rei. Todo mundo quer ser rei, mas para chegar lá tem provas para ser rei. Ninguém vai ser rei inábil, ninguém vai ser rei carregando caráter depravados. Tem um aqui, Naás, parece que Naás herdou o reino do pai. A primeira coisa que ele fez,
mandou fazer uma coroa de 32 quilos de ouro e pôs na cabeça e saiu se exibindo por meio do reino. Que homem é esse? Que homem é esse? E Davi tinha aliança com o pai dele. E Davi manda emissários para honrá-lo quando ele assume o trono. E ele vai e desconfia, não confia em Davi, raspa metade da barba dos emissários de Davi e corta-lhe, rasga-lhes as vestes à altura das nádegas e os despede. E foi motivo de ter guerra, de Davi se voltar contra eles, porque aqueles homens humilhados cobraram de Davi uma reprimenda àquele rei sem preparo nenhum, um caráter vaidoso, soberbo, altivo. Ele só queria uma coroa na cabeça, mas ele não queria servir ninguém. Como o sucessor de Salomão, foge-me o nome, parece que é Roboão, aí sucede a Salomão no reino, e o povo manda para ele e fala assim: olha, que você amenize o jugo que o seu pai colocou sobre nós. Ele manda uma resposta: o meu dedo mínimo é mais pesado do que a mão, o punho do meu pai, que é dominar sobre as pessoas com um jugo pesado. E Deus não nos fez assim. E a gente aqui vai olhar o caráter de Paulo. O que aconteceu com Paulo? Tinha tudo para desanimar. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Se receber um açoite por Jesus, você já vai reclamar. Recebeu 40 menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, o que também não enfraqueça, eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza como eu não me inflame? Tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Entrei em Damasco, o governador preposto rei Aretas tomou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim me livrei das suas mãos. Olha bem, e ele fala: não adultere a palavra, guardei a fé, cumpri a carreira, e eu tenho o galardão que por mim está reservado. O mundo espiritual te conhece pela cicatriz que você carrega nessa peleja espiritual, nessa guerra espiritual. Ninguém assume posições nesse reino se não tiver cicatrizes, se não tiver
marcas de guerra. Não seja mais um fraco, não seja mais um medroso, não seja mais aquele que celebra derrotas, antevê derrotas. Confia no Senhor. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele vai te garantir, quando você honrar a Ele de toda a sua força, de todo o seu entendimento, quando você declarar que Ele é o Deus Todo-Poderoso que garante a vitória. Use as armas espirituais, aprenda a usar as armas espirituais e largue de ser infantil, mimados. José era um mimado, mas Deus trabalhou com ele. Ele recebeu lá no deserto, recebeu uma túnica de manga talhar, recebeu terno e gravata, se fosse hoje, terno e uma gravata, se fosse hoje, lá no deserto. E ele se envaidecia com isso, mas ele era o amado, o queridinho do Pai. E Deus o tira dessa posição e começa a trabalhar com o caráter dele. Te dou um caráter forte, eu te forjo no fogo. Os santos serão embranquecidos. Os santos serão embranquecidos. São forjados no fogo para superar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Você tem um Deus que é todo poderoso e que te fortalece hoje. Você assume esse caráter hoje em nome de Jesus, sacrificando os seus Isaques, sacrificando os seus cordeiros, não Isaques, mas os seus cordeiros. É no nome de Jesus. E prepara para as oposições, para as barreiras, mas já antevê posições de vitória. E quando você obter todas as vitórias, você vai ter só uma palavra: glorificado seja o meu Deus, que me garante em toda e qualquer circunstância a vitória. Seja glorificado o Senhor. Amém. Graças a Deus. Receba caráter forte hoje em nome de Jesus. Tenha sacrificado os cordeiros da sua vida e receba um caráter forte em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.